12. Enquanto voltávamos para a cidade dos reis, o capitão Alvarado e seus homens eram conduzidos a Cusco acorrentados. Iam em colunas, muitos deles descalços, cortando os pés na trilha de pedras agudas e geladas. Quando chegaram à fortaleza de Sacsayhuamán, onde estava confinada a maioria dos homens do Marquês Pizarro, os prisioneiros, vendo as condições miseráveis de seus companheiros de armas, desanimaram. Muitos acharam que seriam mortos ou que passariam o resto de seus dias apodrecendo na fortaleza. Almagro, porém, ofereceu-lhes a chance de passarem para o seu lado. Precisava de reforços. Sabia que o Marquês Pizarro não entregaria Cusco, tampouco permitiria que seus irmãos continuassem presos. Grande parte aceitou a proposta de Almagro. Os que permaneceram fiéis aos Pizarro ficaram aprisionados por quase um ano. Os mais ousados conseguiram fugir. Depois da Batalha de Abancay, Almagro, aconselhado por seus capitães, foi à cidade dos reis tentar estabelecer negociações com o Marquês Pizarro. Levou consigo Dom Hernando, mas cometeu o erro de deixar Dom Gonzalo e o capitão Alvarado em Cusco. Ambos subornaram os guardas e fugiram. Os carcereiros respeitavam e temiam esses prisioneiros. Além disso, tinham sido companheiros de armas e eram todos espanhóis. De fato, àquela altura da guerra entre Almagro e o clã Pizarro, a raiva dos homens ainda não tinha sido alimentada. No final do conflito, as coisas ficariam diferentes. Quando Almagro recebeu um mensageiro com a notícia da fuga de Gonzalo e Alvarado, quis dar ouvidos ao conselho de seus capitães, especialmente o adelantado Orgonhês, de executar Dom Hernando Pizarro. Quis cortar sua garganta. Almagro e Hernando se detestavam desde o primeiro momento em que se viram. Dom Hernando desdenhava Almagro publicamente, tratando-o como um inferior. Não tive oportunidade de presenciar os dois antes da guerra entre os conquistadores, mas diversos veteranos, inclusive Dom Diego de Trujillo, mencionaram o menosprezo do fidalgo Hernando pelo plebeu Almagro. Dom Hernando orgulhava-se de sua origem, enquanto a imensa maioria dos espanhóis nas Índias era bastarda, gente que não teria sido mais do que pastores de cabras em suas vilas natais. Ele desfilava essa arrogância à vista de todos e a dirigia especialmente a Almagro, o bastardo repudiado pela mãe e maltratado pelo tio. O próprio Marquês, outro bastardo, respeitava e confiava em seu irmão mais que em qualquer outro homem. Tanto que o tinha mandado para a corte levar o tesouro de Atahualpa à sua majestade e lhe trazer o título de marquês. Mas Almagro era inteligente o bastante para conter sua raiva. Sabia que ter o irmão de Francisco Pizarro como prisioneiro era um trunfo, uma vantagem nas negociações que pretendia. Outra coisa que ajudou a acalmar os ânimos de Almagro foi a iniciativa do Marquês, que lhe enviou cartas propondo resolverem o conflito de modo pacífico. Assim, cada um dos lados tratou de apresentar sua causa diante do Conselho das Índias, na Espanha. Almagro planejava casar seu filho mestiço, também chamado Diego, com a filha de um dos membros do conselho, um lance que lhe havia custado 100.000 pesos em ouro. A disputa inevitavelmente fez com que a coroa enviasse ao Peru diversos oficiais com poderes para mediar entre os dois antigos parceiros. Um desses oficiais era o provincial da Ordem de La Merced, nas Índias, o frei mercenário Francisco de Bobadilla, mais interessado em conseguir encomendas e ouro do que em ganhar almas para o Senhor. Frei Bobadilla comissionou alguns pilotos experientes para fazerem as medições necessárias
com seus instrumentos de navegação e, estudando as coordenadas, foi capaz de arbitrar sobre a extensão dos territórios de Almagro e Pizarro e determinar suas fronteiras. E quando resolveu a questão, chamou os dois antigos sócios para um encontro em terreno neutro, no vilarejo de Mala, ao sul da cidade dos reis. Pizarro era astuto. Não renunciaria a Cusco, mesmo que Bobadilla decidisse a favor de Almagro. Por isso, enviou em segredo uma força de 700 cavaleiros para Mala. Eu acompanhei essa força, num pelotão comandado por Francisco Orellana. Deveríamos nos esconder nas colinas próximas ao vilarejo e aguardar o sinal, caso viesse, para emboscar e matar Almagro. Francisco Pizarro falou às nossas tropas antes de partirmos. Estávamos todos montados, esperando a ordem para marchar. Sempre vestido de negro sob a couraça surrada, o indefectível capacete, sisudo, o marquês não conseguia esconder a preocupação que turvava seu semblante. Explicou seus motivos, lembrou todo o sofrimento e o sangue derramado na conquista do Peru e afirmou que isso dava a ele e a nós, seus homens, o direito sobre Cusco. O marquês nos deu algum tempo de vantagem antes de se pôr a caminho. Durante a reunião imperou a tensão que precede as batalhas. O marquês ressentiu o fato de Dom Hernando continuar prisioneiro de Almagro. Sabia também que seu inimigo tratava o irmão com crueldade, trazendo-o sempre preso em correntes. Almagro chegou pouco depois do marquês. Apeou e tirou o chapéu emplumado para abraçar Pizarro, que reagiu apenas com um leve toque em seu capacete, um frio cumprimento. Então disparou, perguntando com que razão e autoridade ele se apoderara de Cusco, com que direito ele tomara suas mulheres e servas indígenas e, não satisfeito com isso, ainda aprisionou seus irmãos. A resposta de Almagro foi breve. Disse que Cusco não era apenas um arbusto do qual pudesse simplesmente abdicar. As palavras não causaram impacto algum em Pizarro. Um silêncio rancoroso tomou o pátio da pequena casa onde estava. O frei Bobadilla dissolveu o momento. Usando todo o seu conhecimento de retórica, alargando as frases com uma infinidade de palavras destinadas a enfeitar as sentenças sem nada dizer, informou ter concluído que o marquês tinha razão. Cusco estava fora da jurisdição de Almagro e que o governador de Nova Toledo deveria abandonar a cidade e libertar Dom Hernando Pizarro. Mal o frei acabara de explicar sua decisão, seguiu-se uma discussão que logo transformou-se numa troca de ofensas e acusações que acabaria em duelo. Mas, então, um dos capitães de Almagro se aproximou dele e cochichou algo em seu ouvido. Almagro se calou. Disparou um olhar furioso em direção ao marquês, saiu da casa onde se encontravam, montou seu cavalo e, sem olhar uma só vez para trás, galopou o mais rapidamente possível para fora do vilarejo. Almagro tinha sido avisado sobre a emboscada. A guerra havia sido declarada em silêncio, e a tensão cresceu lentamente, alimentada por provocações e desafios. Por quase um ano, os dois exércitos rivais acamparam a pequena distância um do outro, ora ameaçando travar guerra, ora trocando emissários que conseguiam pouco sucesso em negociações impossíveis. Almagro sentia-se confiante por conta da aliança que firmara com os senhores incas de Cusco, depois de coroar Paulu imperador, concedendo-lhe, por sua lealdade, o palácio de Colcampata. Outro trunfo era ter Dom Hernando aprisionado, e o irmão do marquês corria perigo. Os almagristas queriam decapitá-lo, e o marquês sabia disso. Precisava negociar. Astuto,
tentou ganhar tempo. Propôs uma trégua, oferecendo que Almagro ficasse em Cusco até o rei determinar a decisão final. Em troca, pedia a libertação de Dom Hernando. Para garantir que sua proposta seria aceita, prometeu que Dom Hernando deixaria o Peru no prazo de 6 semanas depois da sua libertação. Almagro concordou. Foi um dos maiores erros que ele cometeu. O marquês não tinha a menor intenção de manter a trégua. Tampouco tencionava enviar Dom Hernando para a Espanha. Tinha conseguido tudo o que queria: a liberdade do irmão, a retirada das tropas de Almagro das proximidades de sua capital e a confirmação de que Cusco pertencia à Nova Castela. Sabia que Almagro não renunciaria à cidade que tomara. E com a libertação de Dom Hernando, chegava o momento de pôr um fim à disputa. Já sentindo o peso da idade, o marquês não liderou suas forças. Passou o comando a Dom Hernando e a Dom Alvarado e ordenou que seguissem para Cusco e tomassem a cidade à força. Naquela batalha, eu lutaria novamente sob o capitão Alvarado, a quem me apresentei depois que ele retornou à cidade dos reis. Tinha 20 homens sob minha responsabilidade na nova tropa. Sabíamos que nosso movimento chegaria ao conhecimento de Almagro, pois as estradas eram vigiadas pelos quechuas de Paulu. E tão logo o adelantado soube, mandou seu exército para nos deter. O velho governador estava doente, padecia de sífilis e, como o marquês, não pôde conduzir seus homens. Uma vez mais, passou o comando de suas tropas a Rodrigo Orgonyez, que tinha sido promovido a marechal depois da vitória em Abancay. O tempo era crucial. Teríamos de chegar ao fim da serra antes deles. Do contrário, seríamos detidos nas estreitas estradas, onde não poderíamos manobrar. Assim, fomos obrigados a fazer uma marcha forçada serra acima, onde nosso inimigo nos aguardava. Orgonyez ordenou que seus homens defendessem o passo de Huayatará, no alto da cordilheira, onde, com poucos homens, seria fácil repelir nossas forças. Mas nossos batedores nos avisaram a tempo, e nossos capitães tomaram um caminho mais longo, que contornava a posição dos almagristas. O movimento nos deu grande vantagem. Ao ser informados pelas sentinelas que nossas forças haviam conseguido deixar a serra, o adelantado Almagro ordenou que as defesas de Cusco fossem reforçadas. A jornada através das montanhas foi árdua. Tivemos de parar no vale de Ica para nos reabastecer e nos recuperarmos. Estávamos todos afetados pela altitude. A subida rápida não nos dera tempo de nos acostumarmos com o ar rarefeito do alto das montanhas. Não podíamos, porém, perder muito tempo para atacar Cusco. Do contrário, Almagro poderia receber reforços ou poderíamos ficar entre as duas forças inimigas. Desse modo, depois de um dia de descanso, partimos para aquela que seria a batalha mais sangrenta já travada no Peru, uma batalha de cristãos contra cristãos.